aumento da Selic para daqui a 45 dias, não na mesma magnitude, então vai aumentar a Selic talvez em 75 pontos base ou 50 pontos base, mas ela continua subindo. E por que isso é interessante? Hoje o mercado ele precifica uma Selic aí no final do ano a 13,25. Poxa, estamos aí em maio com uma Selic de 12,75 e com o Copom falando abertamente que pretende continuar com esse ciclo de aperto monetário por conta dessa expansão, dessa inflação mais elevada. Então, cada vez mais a gente pode ver uma revisão aí de mercado para uma Selic cada vez mais alta, justamente para trazer essa inflação para baixo, tá certo? Muito bom. O legal dessa semana, legal, né? Mas o fato é que essa semana, além da gente ter essa questão do mercado interno, essa quarta-feira, na realidade, foi o que a gente chama, né, de super quarta, né? Porque além do anúncio do Copom, a gente tem aí também uma notícia bastante relevante e, de uma certa forma, que não acontece há muitos anos, né, Jorge? E aí eu passo a palavra para o nosso amigo Jorge, porque o nosso amigo Fed lá nos Estados Unidos também resolveu seguir a mesma onda de aumento de taxa. E aí, Jorge, você que né, estrategista-chefe, especialista aí no mercado internacional, o que está acontecendo? Conta pra gente aí o que está acontecendo lá fora, principalmente com essa questão também do Fed, né, anunciando aí um aumento da taxa. E o impacto disso pra gente, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. É isso aí, Robson. Na verdade, o que acontece? O mercado ele está sem rumo, basicamente. É isso. Só para a gente, o que está acontecendo lá? Está falando um artigo para postar nas minhas redes sociais falando justamente disso. Que você estiver se sentindo confuso com o mercado hoje em dia, e você está certo. Você está analisando o mercado que realmente está dando direções claras nenhumas. Para vocês terem uma ideia, ontem o Fed subiu a taxa de juros a 50 pontos base, como era esperado pelo mercado, e a Bolsa subiu, as bolsas norte-americanas subiram aproximadamente 3%. E hoje elas caíram 5%. Então a gente está numa montanha russa muito grande. 3%. O Fed, como eu citei no episódio anterior, ele está atrás da curva, ele está atrasado. E nós vamos, o que a gente prevê nas próximas semanas, nos próximos meses, é o aumento da volatilidade. A gente vai continuar nesse esquema de montanha russa que a gente está vendo. Maravilha. E me diz uma coisa, George, com certeza quem está nos assistindo aí pergunta, e como que ficam os operadores de mesa nessa montanha-russa maluca? É uma loucura, né? Conta um pouquinho pra gente. É uma excelente pergunta, Helena. Por incrível que pareça, para os operadores de mesa, para os traders, principalmente os mais experimentados no mercado, essa montanha russa é boa, porque ela faz com que o mercado se movimente. Né? O mercado, nos anos de 2020, antes da pandemia, 2019, 2020, 2020 não, porque foi o ano da pandemia, então realmente é um bom para contar com. Mas 2018, 2019, os mercados estavam altamente entediantes. E isso é ruim para quem é trader, para quem trabalha com trader, como a gente trabalha, né, na Cabedal e na Queston. Porque a gente não tem muita movimentação, o mercado não se mexe muito, e a gente ganha, obviamente, perde na movimentação de preço. Agora não, agora a gente está realmente numa montanha russa. E o principal ponto é a gente saber o número para que o mercado está indo no curto prazo, né? O intraday ou em alguns dias. Então agora está claro para a gente todos os sinais de que as bolsas norte-americanas vão cair. O rumo delas é para baixo. Então o que acontece? Cada rally que tiver na bolsa, como o rally que aconteceu ontem, está sendo o quê? Está sendo vendido, está sendo está encontrando uma parede de vendedores que está fazendo com que o índice caia. Então, o que a gente precisa fazer, obviamente, é prestar atenção aos nuances, aos sinais do mercado. Amanhã tem uma informação muito importante que é uma coisa interessante, né? A psicologia do mercado. Amanhã vai sair a informação sobre o mercado do trabalho norte-americano, né? O famoso payroll. Payroll, né? Payroll,
do que o mercado está prevendo. O mercado está prevendo um acréscimo líquido de mais ou menos 400 mil posições. Se vier uma coisa muito menor do que isso, sabe o que vai acontecer? A bolsa vai subir. A má notícia vai fazer a bolsa subir. A gente está num ambiente tão estressante e más notícias são boas notícias para a bolsa. E ao contrário, se vier uma forte, indicando que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está muito forte, a bolsa vai cair. Por quê? Porque a bolsa sabe que a Fed está lutando justamente contra o sobreaquecimento da economia. Exato. Então, se vier um indicador de que a economia está sobreaquecida, a Fed vai se movimentar mais agressivamente. E consequentemente, né, o Alexandre vai poder, né, reafirmar que isso é bom para o Brasil, né? Porque se a nossa Selic hoje teve uma elevação, os americanos e o resto do mundo vai querer investir mais aqui, né? Mas aí nessa pergunta, aí, pegando essa casadinha e aí complementando isso que você está falando, Mi, como é que fica, né? Porque aí o Banco Central nosso aqui, por meio do Copom, também aumenta a taxa. A gente sabe que todo esse movimento tem um forte impacto, né, na macroeconomia, no mercado internacional. Será que tem relevância realmente? Será que isso tem impacto positivo para a gente aqui? Porque aparentemente só está aumentando as coisas, mas está difícil frear, né, alguma situação de acesso à economia, de movimento à economia, né, de uma redução da inflação. Como é que fica esse imbróglio, né? Eu acho que a gente precisa dar um passo para trás antes, né, antes de dar dois para frente. Para vocês verem, faz muitos anos que os Estados Unidos não sobem os juros nessa magnitude, e que está subindo os juros depois de ter reduzido lá em 2020 extraordinariamente por conta da pandemia. O Brasil começou a subir juros lá no comecinho de 2021. A gente começa em janeiro de 2021 com uma Selic a 2%, e a gente começa a subir ela com bastante intensidade, inclusive desde março. Tá? Claro, quando a gente está subindo os juros, a gente está aumentando a nossa atratividade para o fluxo de investimento global. O que a gente começa a disputar agora com os Estados Unidos, que começa a elevar juros também, é justamente esse nível de atratividade, com uma única diferença, né? Os riscos atrelados à economia norte-americana são diferentes dos riscos atrelados à nossa economia. Então, quando a gente vê, por exemplo, balanças fiscais, posicionamento do próprio governo, ele possui muito mais uma estabilidade do que a gente possui aqui no Brasil. A gente ainda vê uma certa dificuldade de equilíbrio fiscal, né? A gente passou aí bons anos, mesmo antes da pandemia, penando para conseguir esse equilíbrio fiscal. Durante a pandemia tivemos aí os advindos do auxílio emergencial, que também contribuíram negativamente para esse equilíbrio, coisa que ainda a gente não vê tão drasticamente assim nos Estados Unidos. Então, à medida que os juros dos Estados Unidos vai aumentando, a gente vai perdendo um pouco dessa atratividade de fluxo monetário global, porque é justamente isso que o Jorge falou. Olha, o investidor está confuso quanto aos ativos. O que acontece quando o investidor fica confuso? Ele busca segurança, ele busca lugar que consegue remunerar ele a uma taxa segura e alta. E à medida que os Estados Unidos começam a elevar juros e com um patamar de estabilidade maior que o Brasil, mesmo o Brasil com uma taxa tão mais alta, né, muito mais que o dobro do que os Estados Unidos tem hoje, ainda assim acaba roubando um pouco desse nível de atratividade, justamente por conta dessa volatilidade global, na verdade. Bacana. Agora eu tenho uma pergunta para fazer. A Milena fez uma pergunta para o Jorge a respeito do como é que está o cenário aí para os traders, né, Jorge? Mas o trader, ele opera muito na especulação, né, da volatilidade do mercado. Mas e o investidor, né, o nosso ouvinte, aquela pessoa que nos prestigia no canal e quer saber a respeito do processo dele, né, da educação financeira e tal? A gente comentou, né, a Bolsa de Valores ela caiu, aqui no Brasil também ela despencou, e aí fica nessa gangorra. Mas eu tenho uma teoria, eu penso que no aspecto de um investimento de longo prazo, né, se você tem essa disciplina financeira para estabelecer uma renda passiva para o futuro, talvez esse cenário que a gente esteja vivenciando é positivo, né, porque
bolsa em queda significa preço das ações mais baratas, né? Eu estou conjecturando alguma coisa fora ali da realidade. Não, você está certinho, Robson. É isso mesmo. Você falou que talvez seja uma oportunidade. Não, com certeza é uma excelente oportunidade para os investidores para terem acesso a empresas com alta geração de caixa, com uma penetração enorme no mercado, a preços atrativos, porque realmente as bolsas, há 3 meses atrás, realmente iam para elevado a avaliação dos investimentos. Agora não, agora elas estão começando, e obviamente esse é um fenômeno que ainda vai durar algum tempo. Quando que vai ser? A gente não sabe, porque o fundo, né? Ou até onde vai esse fundo? Da onde que vai ser o fundo? Ou quando que vai ser o fundo? Vai ser hoje? Vai ser daqui uma semana? Vai ser assim? Ninguém sabe. Mas de qualquer forma, os preços já estão num patamar em que eles começam a ficar bastante atrativos para o investidor, para esse investidor específico, investidor de médio e longo prazo. Então, quer dizer, você pega vou dar um exemplo banal. A Amazon, ela traz cada ação $1.000. Hoje, a Amazon está por volta de $2.300. Ou seja, é um desconto de quase 15%. Hoje, a Amazon está por volta de $2.300. Ou seja, é um desconto de quase 15% em relação ao preço que ela estava do mês. A gente não vai encontrar uma empresa como a Amazon, que é uma empresa não vai sumir, não vai desaparecer até. É uma oportunidade excelente para o investidor de médio e longo prazo. 12 meses, 24 meses, não sei. É uma oportunidade excelente. Quem tiver dinheiro disponível, está na hora de comprar essas ações, de entrar no mercado de renda variável. Ela vai ter, as pessoas que fizerem isso agora vão ter uma rentabilidade excepcional nos próximos anos. Ótimo. Essa é a boa notícia que o investidor quer ouvir. Por quê, né? Porque a gente sabe, né? No primeiro programa eu comentei com o Alexandre. Infelizmente, mais de 80% dos brasileiros estão na poupança e no CDB. Por quê? Porque o medo faz com que eles não se movimentem. Mas, gente, não é assim. O fator montanha-russa, ele é bom. Porque se você tem os especialistas já sabem, têm experiência de operar e cuidar bem fazendo uma analogia bem chucra, virou uma oferta, né? Como se fosse uma grande feira que tá em promoção. Lógico que brincadeiras à parte, a pessoa também não pode pegar aquele recurso que ela, né, eventualmente precise daqui 3, 5 meses por exemplo, para entrar no mercado, para que ela conte para utilizar para algum recurso, contando aí sim com a sorte que em 3 e 5 meses ela vai ter a recuperação. É o que o Jorge acabou de falar. De repente, nós não sabemos ainda o fundo disso. E pode ser que até 3 a 5 meses o fundo continue a aumentar, né? Agora, que está barato, está. E o que a gente precisa é segurar os ânimos e entender que isso é uma oportunidade, né? O próprio dólar, né? O próprio dólar. Algumas semanas atrás, ele estava apresentando uma depreciação relevante. De uma semana para cá, é como aquela piada de mercado financeiro mesmo, né? Quando o dólar cai, ele desce de escadinha, né? Mas quando sobe de elevador. Sobe de elevador. Aconteceu isso basicamente. Ele passou um tempão ali, né? Beirando a casa dos 5, até caindo bastante. E em uma semana já devolveu praticamente toda a movimentação. Então, a gente está vendo essa volatilidade. Pode falar, Jorge. E esse fenômeno da valorização do dólar é um fenômeno mundial, tá? Ele não é restrito ao Brasil. Todos os países do mundo praticamente estão perdendo valor, as moedas estão perdendo valor em relação ao dólar. Muito em cima do que o Alexandre comentou. E a partir do momento que os Estados Unidos começam a subir os juros são o quê? São os juros remuneratórios dos cupons do governo norte-americano, que é considerado mundialmente um ativo de risco zero.
Teoricamente não é risco zero, óbvio, existe algum risco, mas o risco é muito pequeno. É um risco do governo americano vai pagar o seu débito. Então, quando você tem um ativo de risco zero, há 3 meses atrás, ele estava rendendo 0,25% ao ano. Hoje, ele está rendendo 3% ao ano. Então, já começa a ser uma coisa atrativa. Com esse rendimento, o que acontece? Os capitais, o fluxo de capital vai para os Estados Unidos, porque o investidor ele tem que transformar o dinheiro dele em dólar para poder comprar esses bons do Tesouro norte-americano. O fato do investidor transformar o dinheiro dele em dólar aumenta a demanda pelo dólar, que faz o dólar subir. Essa é a mecânica digamos assim, da taxa de moeda, né, da conversão de moedas de qualquer país do mundo. Quanto maior for a taxa de juros interna de um país, teoricamente mais valorizada é a sua moeda. E em tese a gente deve esperar novas altas de juros nos Estados Unidos, inclusive, né? Com certeza. O Fed já deixou bem claro que essa alta de 50 pontos percentuais, que foi a primeira alta de 50 pontos percentuais, se não me engano, em mais de 20 anos, né? Os Estados Unidos sempre se movimentaram de 25 a 25 pontos. O Fed já deixou bem claro que vão haver mais algumas altas de 50 pontos percentuais. O Fed já deixou. E ele espera que a taxa final dessa escalada do subida dos juros se não caminhe entre 2,5% e 3% em 2023. Pois é, e me diz uma coisa, Alexandre, agora hoje estou aqui para fazer perguntas. Lembrando que vocês podem fazer perguntas também pelo chat, viu? Enviem as perguntas, mas eu estou com algumas aqui que com certeza são perguntas que frequentemente a gente ouve de amigos, de familiares, porque estamos no mercado financeiro, é aquela história. Todo médico acaba sendo médico do amigo, e a gente que está no mercado financeiro acaba dando a consultoria. E vamos lá, como o Robson falou ainda há pouco, o cupom divulgou, a Selic subiu, já tem uma perspectiva de alta na próxima reunião e tende a encerrar o ano próximo dos 14 novamente? Eu acredito que sim. É o que eu estava falando hoje, agora há pouco. Se você for ver o relatório Focus é o relatório que o Banco Central divulga toda segunda-feira com as expectativas de mercado para as principais variáveis macroeconômicas. Então, IPCA, IGPM, de inflação, PIB e Selic estão nesse relatório. E ele faz essa pesquisa com todas as instituições financeiras do mercado para ver o que o mercado está achando de projeção para essas variáveis. Olha só, se você for no relatório Focus dessa segunda-feira, o mercado está achando que encerra o ano a 13,25 a Selic. Hoje nós já estamos com uma Selic a 12,75. Faltaria um aumento de 50 pontos base. E isso, o Copom já falou isso para a gente ontem. Falou, olha, a gente aumentou hoje a Selic em 100 pontos base, a gente vai continuar aumentando a Selic, porque esse momento de risco necessita isso. Estamos vendo uma inflação recorrente, e não só de combustível, não só de alimentação, que são os principais vilões, mas a gente também vê uma inflação de serviços muito alta, de bens de consumo muito elevada. E são nesses componentes, são nesses itens que a política monetária, que é a elevação de juros, ela vai conseguir segurar mais a inflação. Porque é o que eu falei no podcast passado. Não é porque a Petrobras vai subir os juros, não é porque o Banco Central vai subir os juros, que no dia seguinte o preço do combustível vai cair. Ou que o preço das commodities agrícolas vai cair. A elevação da taxa de juros ela vai influenciar principalmente os componentes de preço de atividade econômica, serviços, bens de consumo. Esse tipo de inflação também está elevado, e é essa inflação que o Banco Central está perseguindo para trazer para o centro, porque ainda assim está muito elevado. Então eu acredito, respondendo finalmente essa pergunta, eu acredito sim, muito crível que a gente termine aí o ano próximo a 14%, que não precisa de muito. Se a gente somar duas reuniões de 50 pontos base, a gente já vai bater ali em 13,75.
Com certeza. E aí, Alexandre, pegando o gancho disso que você falou, e você acabou de citar que ela é um mecanismo, né, para frear a inflação, e a perspectiva da inflação para o final do ano? Ela cai ou a gente ainda tem esse delay de mutação, né, de transformação? A gente está passando por uns meses complicados de inflação. A gente viu um março muito forte, uma alta de mais de 1,5% em um mês só. Ao que indica, o mês de abril também deve apresentar uma leitura inflacionária bastante relevante, mas a ideia é que boa parte desses choques, e choques eu estou falando principalmente combustíveis, commodities agrícolas, passado um pouco esse efeito, os preços eles tendem a diminuir. E claro, conforme a política monetária ela vai avançando, e ela não está avançando desde hoje, como eu falei há pouco tempo atrás, a gente está levando juros desde março do ano passado. Então essa defasagem ela está acontecendo, mas ela já está acontecendo já faz um tempo também. Então à medida que essa defasagem vai incorrendo na atividade econômica brasileira, isso consequentemente vai reduzindo a demanda interna, porque fica cada vez mais difícil você tomar juros emprestado ou acionar crédito para antecipar consumo e consequentemente você reduz a demanda interna. Quando você reduz a demanda interna, o nível de preço tende a cair, principalmente para esses componentes de núcleo. Não significa necessariamente que gás de cozinha vai cair, que gasolina vai cair, que eletricidade vai cair, que os alimentos do supermercado vão cair. Tá certo? Mas principalmente os preços atrelados a serviços e bens de consumo. Tá certo? Acho que respondendo a sua pergunta, eles vão desacelerar sim até o final do ano, frente ao patamar que a gente vê hoje de 2 dígitos. Tá? Bem elevado. Bem elevado. E me diz uma coisa, aí Alexandre e Georgia, né? O consumidor, nós, existe algo com relação a consumo que a gente pode controlar? Isso que impactaria, né? Porque enquanto vocês conversavam aqui, lembrei da minha avó que falava que Getúlio Vargas ia no rádio e falava: queijo tá caro, não comprem queijo, né? A gente ouviu várias pessoas na época que o tomate estava um absurdo, no troca o tomate ou a carne vermelha e etc. Essa movimentação, ela surte realmente algum efeito? O brasileiro ele se adapta. O grande problema, Milena, é que cada vez mais a renda do trabalhador, do brasileiro, ela fica muito presa a componentes essenciais. Então você não consegue cozinhar, por exemplo, sem gás de cozinha. Poxa, vai ver como é que está o preço do gás de cozinha hoje. R$104. Eletricidade, poxa. Dias, né? Tá sabendo. No mundo globalizado hoje. Na frente da Consegás. Então, assim, de fato, o brasileiro ele consegue fazer substituição de alimentos, trocar carne de boi por carne de galinha, ovo, outras formas de proteína, mas quando a gente começa a ver esse nível de inflação para componentes essenciais, energia elétrica, gasolina, gás de botijão, isso tudo acaba consumindo cada vez mais e mais da renda do trabalhador, do brasileiro médio, que tem cada vez menos espaço para gastar com bens, serviços. Lembrando que bens, serviços principalmente, é uma das maiores fatias aí do PIB, né, da atividade econômica brasileira. Tá certo? Então, você vê como a inflação ela corrói não só o poder de compra, mas a atividade doméstica de um país, né? É até o que eu estava falando na semana passada com o Jorge. Se você tem uma criança, ela tem uma temperatura corporal média ali. Se ela começa a ficar com uma temperatura muito elevada, ela está com febre. Qual que é o problema disso? Isso é o sintoma. A febre é o sintoma. Alguma coisa mais profunda está causando isso. E no nosso caso a gente está vendo aí um choque global de commodities de energia, principalmente, né, impactando nossos preços domésticos aqui. A gente está vendo uma recuperação de atividade econômica, né? A gente ficou 2 anos aí mais ou menos parados por conta da pandemia e essa enxurrada de demanda acaba superando em muito a oferta provocada, subindo excessivamente os preços dos ativos. Pois é, e no final das contas o salário da base, a inflação fica preso, ele fica preso a componentes essenciais. Ele vai pagar as contas do mês, energia elétrica, aluguel,
água, tudo sobe, mas combustível, o salário, né? Mas isso reforça, né, Mi, essa questão do que a gente, até do propósito do que a gente está fazendo aqui, né, que é esse conceito de primeiro tentar simplificar um assunto que aparentemente é complexo, né? Para quê? Para gerar conhecimento para as pessoas, né? Nossos ouvintes. Para que eles possam estabelecer de fato e entender que mesmo num cenário aparentemente caótico, né, existe inclusive um sistema orgânico chamado, né, sistema caórdico de gestão. Muitas empresas, inclusive grandes empresas corporativas, adotam esse sistema, porque no final do dia o sistema caórdico ele é autorregulável, né, e a educação ao processo de investimento, a entender né, eu estou falando do trabalhador que tem a sua profissão, mas que precisa entender que esse movimento é um ciclo, este ciclo vai passar, o que está acontecendo agora traz oportunidades, né? Se você souber compor uma cesta de diversificação que te traga, né, uma gestão sobre o risco, consiga ter uma reserva para que você aproveite essas oportunidades, como o Jorge falou agora há pouco, né, de ações que estão baratas. Eu também percebi, viu, Jorge, a Tesla teve uma desvalorização gigantesca hoje, né? É outra ação altamente procurada no mercado e que está entrando num patamar de preço bastante atrativo. Pois é. Então, a educação e entender que esse cenário ele é um cenário cíclico e que vai passar, a ideia é passar para o nosso ouvinte, né, esse conceito de que assim, saiba investir, entenda, né, entenda que a poupança nesse contexto ela não é uma segurança do seu negócio, né, dos seus investimentos, porque na realidade ali você está perdendo, inclusive, você está desvalorizando os seus recursos. Entenda esse mecanismo do sistema, né, Milena? Sim. E aplique, né? Existem fintechs, startups, existem excelentes negócios que propicia, né, uma cesta de investimento que dá acesso, dá democracia ao investimento, e tudo isso no final do dia é uma oportunidade, porque se for depender tão apenas e somente do salário, como diz o nosso amigo, salário ó... Salário ó, sem chance, não dá. Eu acho que é esse o contexto, né, amigo? Exato. A gente levar a informação para que, né, nossos ouvintes percam aí esse receio de eu não conheço, eu não sei, e ponto final, e saia daquele ciclo de eu só trabalho, ganho dinheiro e gasto tudo e não sobra nada. Então, é a corrida dos ratos, né? Comece a se pagar primeiro, né? Então, né, a Éfeso faz muito bem isso, de educar financeiramente e trazer a pessoa, olha, se pague primeiro, né? Ninguém atrasa boleto, então cria um boleto para você. O seu banco permite que você entre lá, gere um boleto para você. Então se pague primeiro. E a Éfeso vem com essa proposta de trazer educação, e aí a gente tem do outro lado a Cabedal, que é uma startup, que é uma fintech voltada ao mercado financeiro e que vem para democratizar, para dar acesso àquele trabalhador que não é um especialista do mercado financeiro, mas que deposita, por exemplo, na presença do senhor Jorge, que é um estrategista de negócio, que é um especialista e sabe o que faz há mais de 30 anos, como ele mesmo já se apresentou na semana passada, e ela vem como uma solução para parte dos seus problemas, né? Para que você de fato consiga estabelecer renda passiva e se blindar de uma alta taxa de juros, de uma alta taxa de inflação. Então, assim, o acesso ao conhecimento ele é libertador. Você não concorda, Mi? Concordo. Concordam, Jorge e Alexandre? Concordo plenamente. E é isso, pessoal. Hoje a gente começamos um pouquinho mais atrasados. Pedimos desculpas novamente aí para a galera. Eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha. Hoje, por enquanto, nenhuma. Acho que eu acabei fazendo
as que esclareceram aí todo o pessoal. A George, gostaria de comentar mais alguma coisa, alguma notícia quente que aconteceu de segunda para cá? Tirando essa questão dos Estados Unidos, né? O que mais, Jorge, que está acontecendo lá fora? Mais do mesmo, né? Na verdade, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ela tomou um rumo mais de bastidores, né? Uma coisa que não está afetando tão enormemente o mercado. A gente fala, né, no jargão técnico, que ela já está precificada no mercado. Reagiu, ou seja, o mercado já reagiu, digamos assim, à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E os bancos centrais lutando. Não, aí a Inglaterra hoje também subiu que a China está na contramão, né? A China está paralisada com essa política do Covid-0, né? Eles não se não serão si. Mas assim, o recado lá não se espere a mídia, grande alcance, ela adora esse tipo de notícia, né? Igual a notícia da bolsa, os Estados Unidos caiu 5%. Isso vai aparecer em todos os jornais da manhã, os jornais em todos os jornais. Isso faz parte de um ajuste que o mercado está fazendo, não é o fim do mundo, né? A gente não vai migrar para a Terceira Guerra Mundial, é simplesmente um conjunto de mecanismos que a própria economia trabalha para buscar o reequilíbrio, que hoje a gente está numa situação de desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Então, esse está dando normal. Justamente de fazer, porque é na hora que a televisão fala que a bolsa está caindo, é na hora de comprar. É a promoção, né? Promoção. A televisão fala que a bolsa subiu 50%. Exatamente. E me diz uma coisa, George, eu notei que o euro, ele, para nós, né, para nós brasileiros, ele está praticamente equiparado ao dólar. Esse movimento da moeda, do euro estar hoje 5,29 e o dólar 5,9, se deve à guerra na Ucrânia e principalmente o que você comentou no nosso evento do dia 26, a derrapagem eterna da Europa? É isso aí, é a derrapagem eterna da Europa, né? A Europa não consegue se firmar, né? A política monetária da Europa, ela não consegue respaldo na política fiscal, porque a política monetária é única, mas a fiscal são 27 países. E na Europa, no Conselho da Europa, para vocês terem uma ideia, todas as decisões tomadas a nível de política fiscal, a vários níveis, inclusive até com relação à guerra, por exemplo, tem que ser tomadas com unanimidade de voto. Então imagina você fazer 27 países, não são 27 pessoas, são 27 países terem a mesma opinião e trabalharem na mesma coisa. Então realmente a Europa vai continuar derrapando e o mercado tá. O mercado já está prevendo a paridade. Bacana. Obrigada, Jorge. Acho que então, no final do dia fica para a gente, o recado é assim, vai passar, né? Temos oportunidades e vai passar. Vai passar, a gente não pode deixar que a mídia nos assuste, né? É justamente nesses momentos que a gente vê a oportunidade para crescer, na verdade, né? Na queda dos preços dos ativos, você pode se desfazer do ativo e assumir a perda,
ou você pode enxergar nele a oportunidade de que, olha, quando ele crescer, eu vou valorizar, então eu vou aproveitar essa chance para comprar mais, encher a mão enquanto está barato, para quando ele tiver mais caro, né, quando o jornal estiver anunciando a alta, aí sim eu faço a venda e realizo o lucro. Exatamente, exatamente. Bom, obrigada a todos. Helena, hoje é um dia que marca, né? Pois é. Porque você fez o primeiro episódio sozinha, o segundo episódio você me deixou sozinho, me deixou na mão. Deixei na mão. E hoje estamos juntos aqui, o Quarteto Fantástico está formado. Agora sim. Sim, com certeza. Todos juntos. Obrigada aí a todos, audiência. Obrigada, Alexandre, George. Obrigado, galera, pela disponibilidade. Desculpa a audiência novamente, mais uma vez. Hoje foi mais curtinho, até porque os assuntos, né, não tivemos muitas perguntas, né? Mas a gente aguarda aí novos assuntos. Na próxima semana a gente tem a expectativa aí de ter um convidado empresário, e aí com certeza vamos ter bastante perguntas. E a ideia do canal é essa, né? A gente corroborar trazendo também colegas de setores para enriquecer cada vez mais o nosso canal e trazer esse conceito, né, da educação e a solução dentro do mercado financeiro, né, dentro do nosso perfil como investidor. E vamos dar acesso à informação para a galera. Com certeza. Antes do final, vamos agradecer aí nossas empresas parceiras, né? A MEB, é uma empresa fantástica de marketing digital, que está aí no mercado para ajudar os empresários. Temos o Execo Working, que está aqui disponibilizando toda essa estrutura para nós. Estrutura fantástica. Do lado da Avenida Paulista. Então, você que trabalha de home office pode vir aqui, perto Incrível do metrô. Mesmo. A nossa amiga Cabedal. A Cabedal, que é a fintech que ajuda você a fazer a gestão do seu recurso sem ter que se preocupar em onde vai colocar, em escolher as ações, né? Nós temos aí um time de especialista que faz isso por vocês. E a Éfeso, fantástica, educadora. Que vem com essa proposta de gerar educação para as pessoas, né? Acesso. Vamos democratizar de uma forma simples e prática. E aí essa união faz a força, né? Com certeza, não faz só o açúcar. Verdade. Pessoal, prazerzaço estar aqui mais essa noite com vocês. Da minha parte, muito obrigado, galera. Eu que agradeço, gente. Alexandre, nosso economista, que hoje de novo está aqui presencial. Obrigada mesmo. George Brandão está aí no home office, mas está sempre presente. Obrigada mesmo pela disponibilidade. Tamo junto, galera. Até a próxima quinta. Até mais. Obrigada. Até mais, gente. Obrigado, galera. Até mais. Tchau, tchau.